Esta é a história da fita que ninguém jamais deveria ter encontrado. Tudo começou com uma caixa, esquecida no porão de uma escola abandonada no interior de Minas Gerais. Um lugar onde o silêncio guardava mais segredos do que poeira. Um homem, encarregado da limpeza e demolição do prédio, foi quem a descobriu. Ao desmontar as prateleiras carcomidas pela umidade no depósito, seus dedos encontraram a resistência de uma caixa de papelão pesada, selada com o tempo. Dentro, um ninho de fitas de videocassete, daquelas antigas, com etiquetas amareladas que diziam apenas propriedade do Instituto São Jerônimo. Não havia um endereço, nenhuma data. Apenas aquele nome enigmático, uma sombra de um passado desconhecido. A curiosidade, como sempre, foi mais forte que a prudência. Ele levou as fitas para casa. Em sua sala, o velho aparelho de videocassete, uma relíquia que ainda funcionava, aguardava. Ele inseriu a primeira fita. O zumbido familiar do aparelho encheu o ar, seguido pelo chiado da tela antes da imagem se formar. O que surgiu na TV parecia uma filmagem caseira, granulada, típica dos anos 90. A imagem tremia, capturando uma sala fria, de paredes brancas e azulejos, que lembrava um laboratório ou um necrotério antigo. Um grupo de pessoas vestidas com jalecos brancos cochichava em torno de uma maca de metal. Sobre ela, um corpo, completamente coberto por um lençol branco. Uma voz masculina, distorcida pela má qualidade do áudio, rompeu o silêncio. O experimento número 21, disse a voz, com um tom de finalidade e cansaço, será o último. A câmera tremeu violentamente enquanto um dos jalecos brancos estendia a mão e, com um movimento brusco, puxava o lençol. E então o corpo se mexeu. O homem que assistia deu um pulo do sofá, o coração disparado. Sua primeira reação foi de ceticismo. Deve ser alguma montagem, pensou, tentando acalmar a si mesmo. Algum filme de terror amador que alguém esqueceu. Mas ele continuou assistindo, hipnotizado. E quanto mais olhava, mais uma verdade terrível se infiltrava em sua mente. Aquilo era real demais. Não havia cortes, não havia efeitos especiais visíveis. Apenas a crueza de uma gravação documental. Lentamente, como se lutasse contra o rigor da morte, o corpo na maca começou a se sentar. Os movimentos eram rígidos, antinaturais. A cabeça, com cabelos escuros e emaranhados, virou-se em direção à câmera, como se soubesse que estava sendo observada. E os olhos se abriram, revelando globos oculares completamente brancos, leitosos, desprovidos de qualquer íris ou pupila. Eram janelas para um vazio absoluto. Com as mãos trêmulas, o homem ejetou a fita. O mecanismo do aparelho fez um som alto e agudo na sala silenciosa. Ele pegou o cassete, sentindo um frio inexplicável emanar do plástico, e o guardou no fundo de um armário, trancando a porta, como se pudesse trancar também a imagem que agora estava gravada em sua memória. Mas o horror não terminou quando a fita parou de girar. Naquela mesma noite, ele foi acordado por sons vindos do corredor. Passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão de madeira. E junto com os passos, um outro som, mais sutil, mas inconfundível. O zumbido mecânico de uma fita girando dentro do aparelho de videocassete. O mesmo aparelho que ele tinha certeza de ter desligado da tomada. O medo lutou contra a necessidade de saber. Ele se levantou, caminhando pé ante pé até a sala. O videocassete estava quente ao toque, vibrando levemente. E havia uma fita lá dentro. Mas ele se lembrava, com uma clareza desesperadora, de ter tirado todas elas, de ter guardado a caixa inteira. Diante de seus olhos, a fita começou a ejetar sozinha, deslizando para fora do aparelho com um clique suave. E antes que ele pudesse sequer pensar em tocá-la, um som novo encheu o quarto, sobrepondo-se ao seu próprio batimento cardíaco. Eram vozes.
Vozes de crianças sussurrando, chamando o seu nome, repetidas vezes. No dia seguinte, em pânico, o homem levou a caixa de fitas para a polícia, implorando para que investigassem. Ele contou tudo: o instituto, o experimento, o corpo, os olhos brancos, os sons em sua casa. Os policiais, céticos, levaram as fitas. Horas depois ligaram de volta. Disseram que não encontraram nada. Absolutamente nada, além de horas e horas de ruído branco e estática. Nenhuma imagem, nenhuma voz. Apenas chiado. Mas ele sabia o que tinha visto. Ele jurava que as vozes estavam lá, escondidas sob o ruído. Jurava que se você olhasse com atenção, conseguiria ver os rostos das pessoas nos frames distorcidos da estática. E ele contou aos policiais o detalhe mais aterrorizante de todos. No final de uma das fitas, por um breve segundo, um reflexo na superfície metálica de um instrumento cirúrgico mostrava a pessoa que segurava a câmera. E o rosto que o encarava de volta daquele reflexo era idêntico ao seu. Alguns dias depois, o homem desapareceu, simplesmente sumiu. Sua casa foi encontrada intacta, a porta destrancada, o videocassete frio e vazio. As fitas, tanto as que ele levou à polícia, quanto as que talvez tivessem ficado para trás, nunca mais foram encontradas. Hoje, a história é apenas um sussurro entre os vizinhos mais antigos. Eles dizem que em noites de vento forte, quando a brisa assobia pelas janelas velhas da casa, agora abandonada, você ainda pode ouvir um som estranho. O som de uma fita de videocassete sendo rebobinada, de novo e de novo. E às vezes, se você escutar com muita atenção, pode ouvir uma voz distante, carregada pelo vento, sussurrando um número: 21. Então, fica o aviso. Se algum dia você encontrar uma caixa de fitas antigas, sem identificação, em um porão empoeirado ou num mercado de pulgas, resista à curiosidade. Não a coloque para tocar. E, acima de tudo, se o vídeo começar, não olhe para os reflexos na tela. Você nunca sabe o que ou quem pode estar olhando de volta, porque talvez o que foi gravado naquela fita ainda esteja vivo e procurando um novo espectador. Se você chegou até aqui, deixe o seu like para mostrar que sobreviveu a esta história. Compartilhe com aquele amigo que adora um bom mistério e ative o sininho, porque toda semana o canal Noite Macabra traz novas histórias para assombrar suas noites. Obrigado por assistir e tome cuidado com o que você assiste.